Não é fácil falar de improviso. Eu soube que ia falar agora, nesse momento. E falar depois desse grande orador, conhecedor da história de Goiânia, de Pernambuco e do Brasil. Então me perdoem qualquer falha. Certa vez eu ouvi, num discurso de um goianense, a seguinte frase: Goiânia não sente saudade de ninguém. Hoje, nós estamos aqui para provar o contrário, para dizer que Goiânia não só sente saudade, mas que Goiânia sabe homenagear os seus. Que Goiânia sabe homenagear os seus filhos. Que Goiânia sabe homenagear e reconhecer os seus heróis. Que Goiânia sabe fazer história. Porque é isso que a gente está fazendo aqui. Estamos escrevendo algumas linhas nas páginas da história de Goiânia e deixando registrado o nome desse grande goianense, que não foi só um grande herói, que não foi só um herói de guerra, mas que foi um grande homem, um grande político, um grande pai, um grande irmão e um grande cidadão. E não tem como falar de seu Henrique e não falar de vovó Lia, e não falar dessa grande mulher. Quando todos dizem que por trás de um grande homem, eu não digo nem por trás, ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E ela foi essa grande mulher, escolhida como madrinha de guerra, para que ela pudesse receber e dar as notícias. Sabendo que quando ele estava longe, as únicas notícias que ele tinha chegava através da sua escrita, da sua letra. E que foi essa mulher, quando voltou, que se casou com ele e deu origem a essa linda família, a qual eu tenho a honra de pertencer. Eu me lembro que no aniversário de Tio Guido, no dia 17 de abril desse ano, nós estávamos aqui comemorando os 70 anos dele. E eu falava sobre isso. Eu dizia que eu tinha chegado recentemente de uma viagem que eu fiz ao interior da França e da Itália, para justamente percorrer os caminhos da Segunda Guerra Mundial e saber da participação dos brasileiros nesse grande evento. E trazendo comigo no coração a lembrança e a memória desse herói de guerra que eu conheci. E o que eu achei mais lindo e mais impressionante lá é que os italianos, sem nunca terem nos visto, a gente querendo encontrar o Monte Castelo, e a gente tentando achar no GPS, a gente não conseguia localizar, e paramos numa frutaria para pedir informação. E aí a pessoa saiu e disse: eu vou ligar para um colega que é professor de história, e ele faz questão de lhe levar lá. E aí essa pessoa saiu, deixou todos os seus afazeres, porque eles disseram: vocês não têm ideia da gratidão que nós temos aos brasileiros. Aos brasileiros que lutaram aqui na Segunda Guerra Mundial. Homens que chegaram sem equipamento, sem vestimenta, porque o frio, a gente não era acostumado com o frio da Itália. E aí esses homens eram capazes de dividir o pouco que tinha com os famintos italianos. Dividir a sua ração, dividir a sua comida. Né? Outra coisa interessante é que eles disseram: não existe registro de violência dos brasileiros para com os italianos na Segunda Guerra. Né? De violência civil. Então isso é muito bonito, é motivo para que a gente se orgulhe. Se orgulhe não só desse homem, mas se orgulhe da terra que a gente pisa, desse lugar que é nosso. Eu estava ouvindo o professor falando que os ingleses, eles levam a cultura dele para onde eles vão, né? E
que bom que a gente levasse isso no coração, a gente poder levar a nossa cultura, levar o nome do nosso lugar, levar o nome dos nossos heróis para onde a gente vai. Porque nenhuma nação ela consegue ser grande se ela esquecer a história, se ela não valorizar o passado. E essa atitude eu quero parabenizar a todos, mas em nome aqui do Iago, que teve essa iniciativa dessa grande homenagem, desse grande reconhecimento. Para não tornar enfadonha, né, as minhas palavras, eu quero terminar com uma poesia que retrata o que eu disse no começo da minha fala, né, que diz que Goiânia não tem saudade de ninguém. E esse homem, esse poeta que se dizia goianense, Adelmar Tavares, mesmo sem ter nascido em Goiânia, mas viveu aqui toda a sua infância e depois foi para o Rio de Janeiro e foi o primeiro poeta popular a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, se tornando imortal. E ele escreve lá longe, já no Rio de Janeiro, ele escreve o sentimento dele sobre Goiânia. E ele retrata isso numa poesia chamada Sinos de Goiânia. Então, todo mundo que é goianense se identifica com essa poesia porque conhece cada igreja que ele fala. E ele diz assim: que saudade imensa trazem esses sinos no meu coração. 9 igrejas, 9 badalavam sinos. Da misericórdia, por defuntos ricos. Do rosário pobre, por um preto irmão. Bate agora o amparo pelo dia santo. Vai haver novena, bate o da matriz. Ouço um sino fino, esse é do convento. Replicando alegre por um casamento, vem da solidade o replicar feliz. Só dos martírios continua mudo. Tem caído a torre dos seus bronzeações. Não se abre há tempos essa velha igreja, mas o povo conta que foi vista aberta, noite morta um dia, por assombração. Velho Carmo, escuta o teu bater de sinos quando finda o dia. Tua torre negra toda encapuzada é como um frade orando pela tarde fria, como os sinos de Manuel Bandeira, sinos do Bonfim, sinos de Belém, sinos da paixão. Batem na minha alma quando estou sozinho. Esses longes sinos, sinos de Goiânia, que recordação.